Bem, boa tarde a todos, a todas. Dizer que é uma satisfação muito grande, doutor Madureira, muito obrigado pelo convite. Reinaldo, muito obrigado pela receptividade, parabéns pela organização do 25º CEND. Ele está bastante conectado com a realidade do setor de distribuição hoje. Nós temos um setor que está pulsando por mudanças tecnológicas, mudanças comportamentais, de forma que é muito bom a nós todos, né? A ANEEL, eu enquanto regulador, Madureira como presidente da Associação das Distribuidoras e você como o presidente de uma das principais empresas do país, estarmos nesse momento de transformação. Então eu queria passar aqui primeiro a palavra para o Madureira e dizer como é que você, Madureira, enxerga esse momento sob a perspectiva das distribuidoras, as oportunidades que poderão se abrir com o estudo que nós estamos fazendo hoje com modalidades diferentes de tarifa por meio dos sandbox tarifários e principalmente como você consegue ver esses aprendizados que nós vamos absorver, resultado desses projetos e conectados com a mudança que está sendo proposta, tanto no decreto de renovação das concessões, que permite ali a instituição de tarifas diferentes, a medida provisória também reforça esse ponto e tem o aspecto, claro, de, dependendo da escolha de como a abertura do mercado possa acontecer nas distribuidoras, como é que a mudança de regime econômico das distribuidoras pode ser considerado uma oportunidade também para as próprias empresas. Vou passar a palavra para você. Obrigado, Sandoval. É um prazer estar aqui junto com você, junto com o Reinaldo, para poder falar de um tema que a mim ele é muito cativante. E aí eu vou ter que contar a história, né? Não tem jeito. Meus tempos de CEMIG, Reinaldo, quando a gente desenvolvia projetos buscando ter tarifas diferenciadas para baixa tensão. A CEMIG foi precursora, e aí eu estou falando da década de 90, quando a gente implantou pela primeira vez o uso de comunicação via PLC para poder modular carga de consumidor de baixa tensão no Vale do Jequitinhonha. Então nós tínhamos um problema numa linha de transmissão que tinha um pico muito alto, e a gente fez, com autorização da ANEEL, um projeto em que a gente dava um desconto na conta do consumidor, desde que ele aceitava que na hora de pico a gente trocava o disjuntor dele. Ele tinha um disjuntor de 25 amperes, a gente mudava para 5 amperes. Ele conseguia continuar funcionando com a casa, coisas normais, mas ele não conseguia ligar o que era o vilão, que era o chuveiro elétrico. Ele tinha que ligar fora daquele horário. Por que eu estou falando isso? Estou falando de coisas da década do ano de 90. E nós estamos aqui hoje vendo a possibilidade de uma realização de um desejo muito grande do segmento de distribuição, que é ter tarifas diferenciadas para poder oferecer para os consumidores de baixa tensão, basicamente para os 90 milhões de consumidores brasileiros, né? Nós precisamos de avançar e esse projeto do sandbox tarifário tem nos dado essa oportunidade, não como um projeto piloto, onde você testa ali, alguns projetos pilotos já foram realizados, tarifa branca, tarifa amarela, uma série de projetos dessa natureza. Agora não, nós estamos testando de fato, né, em várias áreas do Brasil, projetos diferenciados. Eu até provocava o diretor Sandoval numa reunião, um evento que tivemos agora, hoje, na BCIP, falando sobre iluminação pública, e com novos equipamentos para medir iluminação pública. Ainda brinquei com ele, vamos ver se nós não fazemos um sandbox para iluminação pública, que é uma chance de nós experimentarmos qual é a tarifa mais adequada. Então, esses projetos, eles estão muito alinhados com os desejos da distribuição e que estão refletidos, sem dúvida nenhuma, no que foi a abertura que está nos novos contratos de prorrogação de concessão, colocando essas alternativas de nós termos tarifas diferenciadas, assim como a MP, que 13 mil, que saiu 1.300, né, 1300, que agora foi editada, aonde, por exemplo, está lá a possibilidade que nós possamos estar separando na empresa o que é o fio do que é a energia e com isso evoluindo para a introdução dessas novas tarifas. Então, eu estou muito animado e aqui no CEND é uma oportunidade muito grande de ver esses assuntos sendo discutidos.
através de apresentação de trabalhos, de projetos que estão sendo discutidos, assim como também a tecnologia, os equipamentos que estão nos sendo apresentados. Então, é um momento muito bom e acho que eu fico muito feliz de poder estar compartilhando ele com vocês. Perfeito. Doutor Reinaldo, qual a sua percepção aí como como presidente de uma das principais corporações do Brasil, que tem no segmento de distribuição, transmissão e geração, mas especificamente as oportunidades que você visualiza para o segmento de distribuição nesse momento de disrupção que a CEMIG e todas as distribuidoras estão passando no Brasil? Sandoval, muito obrigado da pergunta. Eu diria que faço minhas aqui as palavras do Madureira, mas eu acho que vale sempre... Eu gosto sempre de começar do lado mais macro, né? E do lado macro, eu quero destacar duas coisas. O primeiro, eu diria que é a confiança na regulação da ANEEL e do setor elétrico brasileiro como um todo. A gente, sem dúvida, né, o setor de distribuição tem feito investimentos recordes, né? Fizemos aí 90 bilhões de investimentos no último ciclo, temos previsão de fazer quase 150 bilhões de investimento nesse ciclo atual. E no caso concreto da CEMIG, desses 150, temos muito orgulho de dizer que nós somos uma parte muito expressiva, né? Porque a gente está quintuplicando o nosso investimento, né? A gente, em 2018, no setor de distribuição, investiu 750 milhões de reais. O ano passado, nós investimos 4,4 bilhões. Então, na verdade, sextuplicamos, né? Então, assim, são números muito expressivos que mostram a confiança que nós temos na regulação e na fortaleza do setor elétrico brasileiro. Acho que esse é o primeiro ponto, que para mim é um ponto muito importante, que é acreditamos e a ANEEL, né, e o Ministério souberam criar um sistema que permite investimentos, confiança nos investimentos, que dá essa segurança para o setor. O segundo é, de fato, a disrupção que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo hoje um setor que tem um crescimento muito grande de energia renovável intermitente e que deixa o sistema muito mais complexo, né? Então, também dentro disso, por exemplo, é que nós estamos aí trabalhando no sentido da instalação de um novo TERMES, né? Para trabalhar um sistema de controle da operação junto com geração distribuída, também algo inovador da CEMIG. E, sobretudo, para mim, eu sempre penso que transição energética é uma grande oportunidade para o Brasil. E nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. Eu diria que, para quem teve a oportunidade de ver a palestra agora anterior do professor John Elkington, é impressionante, né? Ele falou, olha, eu tenho 50 anos de setor elétrico, né? Aquilo que eu vivi nos últimos 50 anos é menos do que eu vou viver nos próximos 10. Então, preparem-se para esse momento de disrupção, né? E aí, Sandoval, o meu ponto é, como é que a gente racionaliza esse investimento? E eu acho que quando a gente fala em sandbox, o ponto central é porque vai haver uma pressão em termos de tarifa e como é que a gente racionaliza esse investimento, tá certo? E racionalizar esse investimento é permitir tarifa locacional, é permitir tarifa horária, né? Pré-pagamento. Eu acho que é permitir que a gente tenha tarifas mais próximas dos incentivos econômicos e dos custos reais das diferentes fontes de energia, tá certo? Então, o meu ponto aqui central é como é que nós vamos participar de toda essa expansão com o mínimo de investimento. E para isso nós temos que trazer os sinais econômicos adequados. E para isso nós temos a oportunidade hoje, efetivamente, de ter pré-pagamento, tarifa locacional, tarifa horária, que são elementos fundamentais para a gente poder fazer menos investimento e ter o mesmo resultado. Acho que são pontos importantes que você toca, que os sinais que nós teremos daqui para frente é um sinal que o consumidor está pedindo mais qualidade de serviço, ele está pedindo uma maior interconectividade, uma maior interação com a distribuidora de energia elétrica. No decreto que nós regulamentamos da renovação das concessões, há um sinal muito forte para melhoria da qualidade.
E esse sinal ele vem também com a sinalização do reconhecimento intraciclo. Ou seja, hoje vocês sabem que o reconhecimento dos investimentos ele ocorre uma vez a cada processo de revisão tarifária. Agora há a possibilidade, exatamente para que nós possamos ter investimentos e garantir os investimentos, que ele ocorra intraciclos. A ANEEL tem um compromisso que firmou de regulamentar isso até a primeira revisão tarifária das empresas. E assim estamos trabalhando para fazer. Da mesma forma também temos a questão da regulamentação do reconhecimento das áreas sob severa restrição operativa, que também será feito até a primeira revisão tarifária ordinária das distribuidoras. E qual é o ponto que eu coloco? Das 4 componentes, Reinaldo, que compõem a tarifa de energia elétrica, distribuição, transmissão, geração e encargos setoriais, somente uma cresceu abaixo da inflação nos últimos 15 anos, que foi o que são os custos da distribuição. Agora, esses sinais que nós teremos daqui para frente sinalizam claramente que as distribuidoras irão investir mais, sair de um patamar de 90 bilhões para um patamar de 140, 150 bilhões. Então, vejam, se todas as 3 componentes se elevaram acima da inflação e nós teremos que investir mais na distribuição, significa que a tarifa tem fortes sinais de elevação para os próximos anos. É aqui o nosso trabalho de eficientizar os investimentos para que, ok, eles vão ocorrer, que ocorram, mas que ocorram na maior base de eficiência possível. Então, eu queria te ouvir a respeito disso, Madureira, porque é claro que ultrapassado esse ciclo de renovações, um ciclo virtuoso, como eu falei mais cedo no painel de abertura, mais investimentos, maior qualidade do serviço, mais impostos arrecadados, ou seja, um serviço, mais inclusão, 99,8% dos consumidores brasileiros hoje recebem energia elétrica. Mas o que é que você enxerga para esse novo ciclo de distribuição de energia no Brasil? Eu vou começar respondendo pelo início da sua pergunta, ou início da sua consideração. Eu acho que é hora de nós termos uma tarifa mais equilibrada no Brasil. Porque, de fato, se a gente olhar os componentes, como você comentou, o que cresceu o dobro da inflação, por exemplo, nos últimos 15 anos, foram os encargos. Se nós não pararmos de cada dia colocar mais encargo na conta do consumidor de energia elétrica, nós não vamos ter espaço para fazer aquilo que é necessário. Então nós precisamos parar com isso. Essa medida provisória que a gente comentou agora, ela traz um sinal positivo, quando alguns dos custos que hoje estão alocados simplesmente no mercado regulado, passam a ser também distribuídos com outros mercados. Mas nós precisamos avançar ainda mais. Nós sabemos que, por exemplo, ampliar os benefícios para os consumidores que têm tarifa social é muito bom. É importante que a população que tem uma menor renda no Brasil possa ter uma tarifa menor. Mas nós estaremos aumentando o tamanho da CDE. A nossa fala tem sido no sentido que, se é uma política pública, ela deveria ser coberta com recursos do orçamento, para que você pudesse estar colocando uma política pública. Mas não está sendo assim, e nós temos que entender que isso também faz um peso dentro do custo para o consumidor de energia elétrica. Aí nós temos um desafio. Como que nós vamos fazer os necessários melhorias necessárias, novas tecnologias que precisam ser introduzidas para, por exemplo, aumentar a resiliência das nossas redes, melhorar a qualidade do serviço e manter uma tarifa de forma adequada. É um desafio importante. Eu acho que eventos, vou repetir, como esse do CEND, onde nós temos aqui hoje mais de 250 expositores e, com certeza, todos eles trazendo oportunidades de inovação, todos eles trazendo equipamentos, trazendo software, trazendo metodologias para que a gente possa aprimorar o nosso trabalho e possamos entregar um serviço de melhor qualidade com menor custo. Esse é um dos objetivos que nós temos do CEND. Então, esse é um desafio que a distribuição tem. Mas eu não posso perder a oportunidade de dizer que nós precisamos
continuar nesse desenho do que, por exemplo, está sendo colocado pelo MP 1300, de buscar criar uma melhor equatividade, um melhor equilíbrio entre os diversos mercados, significativamente o mercado de energia regulada. Então, é um desafio bom, mas eu tenho certeza que as distribuidoras estarão à frente para poder buscar fazer cada vez mais com menos. Esse tem sido o nosso desafio. Doutor Reinaldo, e qual a percepção, qual é a visão da CEMIG? Com certeza já fizeram o plano de investimentos, já fizeram o plano de investimentos, o planejamento estratégico da empresa para os próximos anos. Eu não sei quando foi a revisão da CEMIG, mas como é que você verifica esse ambiente que se aproxima, oportunidades, desafios e pontos de atenção? Sandoval, nós acabamos, né, de ter a revisão tarifária em 23. E você sabe que uma das coisas que o mercado investidor sempre pergunta é: como é que vocês estão investindo tanto no primeiro ano do ciclo tarifário? Eu digo, é nossa missão, né? Nós temos que investir e nós temos uma necessidade de melhorar a qualidade da prestação do serviço que exige esse investimento desde o princípio. Então, nós estamos fazendo o maior volume de investimentos da história da distribuição no primeiro ano pós conclusão da revisão tarifária, né? Então, assim, isso claramente é um sinal da confiança. Mas aqui eu acho que tem 2 pontos que eu gostaria de destacar, né? O primeiro todo esse investimento que a gente faz hoje, ele tem que durar 30 anos, que é um prazo médio de depreciação. Então, esse talvez seja um grande desafio, que é como é que nós vamos fazer esse investimento em um cenário com tanta inovação tecnológica. E aí sim, eu entendo que talvez fosse um avanço a gente poder fazer investimentos que buscam o futuro e não necessariamente o produto que existe hoje, a despeito dele ser um pouco mais caro, né? Então aqui talvez tenha um tema que eu acho um tema importante de análise, que eu vou pôr um medidor tradicional ou um medidor inteligente? Ainda que eu não tenha uma rede de telecom naquele local, né? Ainda que eu não tenha um sistema integrado com a operação. Mas como eu estou falando de investimentos muito longos, eu diria que esse é um tema importante do ponto de vista da gente poder estar fazendo hoje, pensando no que vai ser o sistema daqui a 10, 20 ou 30 anos. E talvez o outro tema, dentro um pouco do que o Madureira colocou, e que é a mesma lógica mais geral aí da racionalização dos investimentos, eu sempre gosto de dizer que políticas de incentivo e de subsídios, elas deveriam se concentrar nas tecnologias novas e não nas tecnologias maduras, né? Então, hoje, uma parte muito expressiva do custo da CDE, né, dos encargos que nós temos, são em tecnologias maduras. E, obviamente, que isso acaba dificultando a gente trazer novas tecnologias que são fundamentais. Eu, de fato, tenho um número que sempre me surpreende, que é a queda do preço do módulo solar, né? Assim, é um número absolutamente impressionante, né? Caiu, na verdade, assim, se você pegar desde o início, caiu de $100 e poucos para 8 centavos de dólar, né? Então, assim, e se eu olhar a data da nossa regulação, ela caiu de $3 para 8 centavos. Será que eu preciso manter todo esse incentivo para uma tecnologia que hoje é madura, que quando a lei foi aprovada era $3, mas hoje custa 8 centavos de dólar? Então, também aqui são questionamentos que eu faço no sentido da gente entender essa pressão tarifária, mas entender também que a política pública é o vetor para a gente fazer a inovação. E esse vetor, na minha modesta opinião, claro, deveria ir no sentido de buscar as tecnologias mais novas, né, e não tecnologias maduras. Eu acho que esse ponto que você tocou é um ponto que também, reiteradamente, eu tenho me posicionado a respeito, e a respeito de qual é o caminho, o sinal que nós queremos dar para os subsídios no Brasil. Veja, em 2001 nós tivemos um racionamento de energia no país. A decisão política acertada foi: temos uma forte dependência
da hidroeletricidade. Vamos diversificar essa matriz. E assim foi feito nesses 24 anos. Hoje, nós temos, Madureira, 250 GB aproximado de potência instalada, incluindo a geração distribuída. Tivemos o nosso máximo pico de demanda em 107 gigawatts. Ou seja, nós temos praticamente mais do que o dobro de folga no sistema. Eu estou colocando apenas o máximo pico de demanda. Se eu considerar que a nossa média de demanda é 78 GB, então nós temos uma capacidade instalada que é 3 vezes maior do que a nossa demanda. Então, pensando sob a perspectiva muito rápida, que eu não sou formulador de política pública, mas talvez nós não precisemos continuar investindo, subsidiando tecnologias maduras, porque hoje eu tenho um desequilíbrio muito grande entre oferta e demanda. Eu tenho muito mais oferta, o que nos traz uma maior segurança, não temos nenhum risco iminente de desabastecimento. No entanto, temos muita sobra de energia. E o que a gente poderia fazer? Esses incentivos poderiam ser, por exemplo, para o lado da demanda. Poderíamos estar investindo na descarbonização da nossa matriz nos principais vetores: mobilidade elétrica, indústria, agricultura. O que você acha dessa visão, Madureira? A gente tem até desenvolvido, nós temos até um projeto que está para ser feito de P&D, de eletrificação da economia, onde a gente quer ver, não criar subsídio. Eu tenho paura de subsídio, né? Porque eu acho que o subsídio ele termina trazendo ineficiência para a economia, né? Alguém que é subsidiado, ele não tem nenhuma preocupação de melhorar o processo dele. Continua do jeito que está bom demais. Então, mas eu acho que tem espaços importantes, Sandoval, como você colocou. Por exemplo, a parte de eletrificação. Você hoje até estava dando um dado, né, na sua fala, mais cedo, sobre como tem crescido a demanda de carros elétricos. É um desafio para todos nós. Como é que nós vamos poder aportar isso de uma maneira adequada, né? E aí eu vou voltar ao início da nossa conversa. Eu acredito muito na questão da tarifa adequada. Se nós tivermos como precificar de maneira correta quanto que a energia, quanto que o fio, né, o sistema elétrico, em um determinado momento, ele significa de custo, isso faz com que a gente possa estar atraindo muitos segmentos que hoje não estão eletrificados, seja na indústria, seja no própria questão relacionada ao transporte, né? Se eu tenho folga no sistema elétrico e eu tenho oferta de energia num determinado horário que pode ser utilizado com menor preço, cria a possibilidade de que essas demandas possam aparecer. E aí eu vou voltar num elemento fundamental, que hoje se fala sobre ele, que é a acumulação de energia. Nós temos aqui, eu estou sempre falando do CEND, que eu não posso deixar de falar desse momento tão bom que a gente está vivendo, né? Nós temos aqui no CEND, por exemplo, diversas ofertas, né, de produtos ligados à acumulação de energia, que é o nosso novo, digamos assim, nosso novo desafio no setor. Nós temos que usar de maneira inteligente esse novo recurso energético que está sendo disponibilizado. Que eu volto a dizer, se nós tivermos como, por exemplo, compatibilizar o volume de geração fotovoltaica que nós temos no horário onde hoje não existe carga, onde hoje está sobrando, está tendo corte de carga no sistema elétrico porque está tendo excesso de oferta. Acumular essa energia para que ela possa ser injetada no momento onde o sistema mais define, isso é fundamental. E para isso nós precisamos de quê? No meu entendimento, tarifa. Para isso nós precisamos ter precificação adequada, tanto para quem está ofertando energia, quanto para quem está consumindo, de qual é o custo da energia, qual é o custo do sistema elétrico naquela hora. E eu acho que a acumulação pode ser um elemento fundamental por isso. Então eu digo, Sandoval, que se nós pudermos otimizar esses recursos e, com isso, criar condição de que determinados elementos que hoje estão dentro da matriz energética brasileira possam passar a consumir energia elétrica, eu acho que a gente está fazendo um ganha-ganha. O meu risco e meu medo
é que a gente começa a imaginar que precisa criar mais subsídios para quem está chegando. E não tira dos que ficaram, não. Nós temos subsídio na conta, o senhor sabe disso, que duram 50 anos, presidente Reinaldo. Tem coisas que estão na CDE que tem mais de 50 anos. Tá certo? Então, assim, não faz sentido. Então nós precisamos realmente olhar com muita firmeza para o que são as oportunidades que tem, e eu acho que o Brasil tem uma grande oportunidade. Por exemplo, se fala muito em data center. Eu acho que é uma oportunidade grande para o Brasil, é um grande consumidor de energia elétrica, mas nós não podemos fazer de data center, e me perdoem se eu estou sempre voltando um pouco atrás, né? A gente fica com coisa, quando a gente subsidiava de maneira absurda a produção de alumínio, por exemplo, né? Era quase que eletricidade em forma de alumínio. Então você subsidiava para poder estar criando condições de outros países desenvolver. Nós temos que usar a possibilidade que o Brasil tem de ofertar energia com custo mais adequado para poder trazer de fato essa indústria, mas sem custar mais para a população brasileira. Eu sempre estou nessa linha, porque eu acho que a gente tem que ter um cuidado, né, com o que a gente traz de peso para a população, que a gente sabe que não tem tanta renda. Essa é a minha única preocupação. Mas eu acho que nós temos espaço maravilhoso para crescer, para trazer, para eletrificar a economia e de uma forma adequada. Você trouxe recordou um momento que de fato aconteceu aqui no Brasil para viabilizar grandes projetos hidrelétricos, firmou-se contratos aí de longo prazo com energia muito barata para a indústria eletrointensiva, mas eu acho que esse foi o conceito que foi feito lá atrás. A sua preocupação então vamos manter os subsídios na oferta e vamos agora criar novos para a demanda. Eu acho que talvez não seja o melhor remédio. Talvez, Reinaldo, seja... Não, perfeito, não é a sua proposta, não. Eu estou dizendo exatamente que esse é um cenário que pode estar, vamos dizer, sendo visualizado, e que sua avaliação temos que retirar os subsídios que não se mostram mais eficientes e, eventualmente, avaliar se a questão é intensificar, favorecer a demanda, seja na perspectiva de deslocar a demanda no tempo por meio de sinais tarifários, que talvez seja a melhor solução. Você concorda com o doutor Madureira, Reinaldo? Concordo, claro. Eu acho que assim, quanto mais próximo a gente tiver a tarifa do incentivo econômico, melhor para as decisões econômicas, né? No fundo, para mim, o melhor incentivo econômico é você responder à oferta e à demanda. E acho que o exemplo que você trouxe, né, que é um exemplo da oferta muito maior do que a demanda hoje, parte disso são os sinais econômicos que nós temos, tá certo? Que pode ser para geração distribuída, mas pode ser também, por exemplo, para autoprodução, e que sempre você tem um incentivo para crescer a oferta, a despeito da demanda hoje não está crescendo, né? Então, eu acabo estimulando esse excesso de oferta que já existe. Então, para mim, de fato, o tema central hoje para se discutir no Brasil é como crescer a demanda. Não é mais como ter incentivos específicos por fonte para crescer a oferta, né? Porque senão a gente fica colocando incentivos para crescer a oferta e esquece que eu tenho que ter demanda, né? E aí eu vou usar aqui o exemplo do Madureira de data center. De alguma forma, penso que nós temos que atrair setores intensivos em energia. Setores intensivos em energia renovável, energia limpa, energia verde, que é o que a gente produz. Tá certo? Então, assim, a vantagem relativa que nós temos é muito grande, porque não há dúvida, tá certo, que o local privilegiado para se utilizar setores intensivos de energia é a matriz verde que nós temos, né? Tem alguns números que eu realmente gosto de destacar. Data center deve crescer. Hoje, data center representa mais ou menos 2% da carga do mundo. Em 10 anos, deve ir a 6% a 8% da carga do mundo, né? Então, assim, é um número gigantesco, né? E não tem por que a gente não atrair parte disso, né? Até pelas metas de desaquecimento, tá certo? De aquecimento, as metas de descarbonização, né? Nós precisamos atrair isso. E aí, as minhas conversas com investidores em data center
Nós temos a melhor situação em energia, porque nós temos energia a preço competitivo e limpa, né? Mas quando a gente vai olhar, por exemplo, o custo dos equipamentos, eles são muito mais altos do que em outros países. Tá certo? Então, talvez aqui exista um espaço de política pública, tá certo? Para se ter competitividade para poder atrair esses data centers, né? Eu gosto muito de uma outra frase de uma amiga que diz: o pessoal adora falar em descarbonização e net zero, mas ninguém gosta de pagar prêmio no preço do verde, né? Assim, green premium é algo que é muito difícil que as empresas aceitem. Nós não temos green premium no Brasil, né? Nós já produzimos uma energia limpa extremamente competitiva. Como é que a gente faz como país para se aproveitar disso? E aí, de fato, data center ou outros setores intensivos de energia são um espaço único. E quando a gente vai olhar, vou repetir aqui, né? O custo dos equipamentos e os impostos que incidem, sobretudo imposto de importação sobre esses equipamentos, deixam esse investimento pouco competitivo. E aí, quando a gente vai ver, os data centers que estão no Brasil são para as empresas brasileiras, né? Mas não são data centers para, por exemplo, inteligência artificial regenerativa. Todo esse data center para inteligência artificial, para testar a inteligência artificial, nós ainda temos espaço para poder atrair. Acho que é uma oportunidade importante. Eu acho que temos aqui muitos temas a falar, mas eu acho que esse final bastante relevante, ou seja, temos que pensar políticas públicas para incentivar a demanda, e acho que é um ponto importante. Você trouxe o exemplo do data center, que é muito particular, mas que mostra que há um espaço muito grande para incentivarmos a demanda. Então eu vou aqui encaminhar para o nosso final, primeiro agradecendo o Reinaldo, agradecendo o Madureira, e dar aqui a oportunidade para as palavras finais de você, as mensagens finais, assim, muito rápida, o que é que você espera para os próximos anos e o que é que a gente, aqui no caso o regulador, pode fazer para melhorar o ambiente de negócio no Brasil e continuar sendo um ambiente bastante propício para investimentos. E Reinaldo, mesma fala, na perspectiva da CEMIG. Sandoval, sem dúvida nenhuma, o papel do regulador em dar segurança, né, regulatória, como a gente diz, né, mas mais do que isso, né, a segurança aos negócios é fundamental para que possamos ter alguém pensando em investir no Brasil, que seja no setor elétrico ou que seja no setor produtivo, mas que vai usar energia elétrica, ter a segurança de que regras não serão alteradas, que ele poderá ter uma continuidade no seu negócio, é fundamental. E acho que a agência tem feito esse papel, né? Isso é importante para que a gente possa continuar tendo essa estabilidade. Então eu diria que a minha visão é de muito otimismo. Eu acho que a gente vive um momento de transformação muito grande, como foi considerado, né, pelo próprio palestrante, como trazido aí pelo Reinaldo, né, de que os 50 anos que ele tenha passado, os 10 anos para frente serão com muito mais alteração, com muito mais mudança do que ele teve de conhecimento. Não temos dúvida que isso vai acontecer. E a gente tem que olhar isso de uma forma otimista. São oportunidades para prestar um serviço melhor, são oportunidades para que a gente possa estar avançando para uma sociedade mais justa. Esse é o sentimento que eu tenho nele nesse momento. E mais uma vez, muito obrigado essa oportunidade de poder estar debatendo aqui, conversando com você, com a participação do Reinaldo, e volto a dizer, no melhor ambiente que está tendo nesse momento, que é o CEND 2025. Reinaldo. Bom, eu diria que eu sou muito otimista com o Brasil, né? E eu não tenho dúvida que o setor elétrico, para mim, é a grande referência. Quando eu olho outros setores de infraestrutura, eu não tenho a menor dúvida que o setor elétrico, para mim, é a referência, e, obviamente, que isso eu parabenizo, em especial, a ANEEL. Quero comentar aqui, você lembra, eu estava na CETEP, tá certo? Quando houve uma mudança regulatória muito grande, e posso dizer que trabalhei muito no sentido da CETEP aceitar a proposta de renovação e depois da gente fazer as correções necessárias, né? E eu diria que o setor de transmissão hoje
é um grande exemplo aí de muito investimento. Na CEMIG, a mesma coisa, né? Acho que a gente está aqui, como eu comentei, né, no primeiro ano pós-revisão tarifária, fazendo recordes de investimento em distribuição, o que denota essa confiança. Qual é a minha mensagem aqui e como é que eu consigo transformar esse otimismo em realidade? É que a gente, de fato, consiga ter vetores, um pouco dentro até do que você comentou, né? Esse alinhamento dos vários barcos, né? Na mesma direção. Como é que a gente consegue ter um planejamento do país para que a gente se beneficie da transição energética? E este planejamento de país para a gente se beneficiar da transição energética tem que ser baseado, de fato, nas nossas vantagens competitivas e em poder estimular o novo, né? Eu acho que aí sim a gente vai poder ter uma diretriz governamental, oficial, da transição ecológica ou da transição energética, mas com políticas que estão de acordo a essa diretriz, né? E para mim, talvez o grande tema de desafio como é que a gente consegue ter políticas que vão neste caminho da gente ter uma importância destacada e de ser líder na transição energética e aproveitar aqui os nossos recursos naturais, aproveitar aquilo que nós já construímos e poder, de fato, entrar nessa corrente do mundo que a transição energética, que é a transformação, a eletrificação, a era da eletricidade, como você bem comentou, que está se iniciando e que é uma oportunidade que nós não podemos desperdiçar. Bem, pessoal, é isso. O ambiente é um ambiente de muito otimismo, como falou o Madureira. Nós temos todas as vantagens competitivas necessárias para que o Brasil se posicione de forma bastante destacada no cenário mundial na segurança energética, segurança alimentar, ou seja, os dois grandes vetores de insegurança mundial são exatamente a segurança energética e a segurança alimentar. O Brasil é o grande exportador de grãos, é o país que mais exporta carne, mais exporta grãos, é o país que tem uma capacidade quase infinita de gerar eletricidade. Então, Reinaldo, Madureira, eu não tenho dúvida que essas oportunidades que Deus nos deu não serão perdidas. Nós temos a certeza de que o ambiente institucional do Brasil é um ambiente hoje que ele não aceita aventuras e toda vez que isso chegar perto de acontecer, a institucionalização vai voltar ao centro e nós teremos o país em um rumo promissor. Ou seja, veja, 30 anos de reforma do setor elétrico e em momento algum nós saímos do trilho. Em algum momento nós, claro, nós não estamos numa trilha, nós não estamos num trilho. Nós mantivemos a nossa trilha, investimentos privados, respeito aos contratos, transparência, previsibilidade, regulador autônomo. Então, e a sociedade sendo respeitada no seu conceito mais amplo, que é o nosso regime democrático, que permite uma paz social e que as empresas saibam que e não precisa ser só empresa brasileira, empresa estrangeira, põe capital aqui e sabe que o Brasil vai respeitar os seus investimentos durante o ciclo de acordo para aquele investimento, que é o ciclo dos contratos. Então, mais uma vez, obrigado pela visita ao nosso humilde estande aqui na ANEEL. Muito obrigado pela receptividade. A CEMIG está de parabéns pela realização deste grande evento. Obrigado a todos que nos acompanham. Um forte abraço.